Olá, olá, olá! Tiago e Stefânia, vocês voltaram. Não? Não Estamos de Oi, volta. voltaram? Voltou ou não voltou? voltamos. Tentando, né? Será que vai? Vai do jeito que der, né? Como a gente sempre fala. Eu parei pra olhar aqui o nosso último episódio, Fala Bim. Ele foi publicado. Chuta. 2022. Eu acho que faz um Final ano de e meio. 2022. Então deve ter sido 23, acho. Dezembro de 22. Passamos de 2023 sem nada, cara. Que coisa, hein? Mudou muito a vida de vocês nesse último ano e tanto, não? Quase 2 anos, né? Mudou. É, digamos que sim, né? A vida de alguns mudou e alguns mudaram de vida. Exatamente. Você tá em que grupo, Ivo? Eu tô quase na mesma. Mas conta aí, vamos atualizar um pouquinho. Não que interesse necessariamente nossas vidas, né? Mas a parte profissional aí de BIM. Vamos bater um papinho. Assim, do meu lado, lá pelo metrô, a gente evoluiu em experiência, em modelos, disciplinas diferentes, né? Avançamos na parte geológica, geotécnica, está sendo uma experiência muito legal. É algo que não se vê tanto por aí no mercado, né? Mas nós estamos percebendo um benefício muito grande, principalmente pela análise de fundações e também da parte de túnel, escavação, etc. E tem outras partes que a gente começou a avançar também legais, né? Por exemplo, conseguir ter o gabarito do trem, né? Gabarito do trem, o trem se move pra caramba, né? Imagina se ele ficasse batendo nas estruturas, etc. Então, Lateralmente, né, Ivo? Se move lateralmente falando. isso. Sim. Por favor. Monotrilho também na verticalmente um pouquinho, sim. Né? Mas principalmente lateralmente. Então, é o espaço normal, né? É da física. Você vai fazer curva acelerado, vai te jogar para um lado, vai te jogar para o outro, até, né? Faz parte. Então, esse gabarito dinâmico, muitas vezes a gente só conseguia verificar com a obra executada. Agora, a nossa área de via permanente desenvolveu uma forma de modelar isso, então a gente tem trazido isso para os projetos. Então, no projeto básico, a gente já está fazendo compatibilização do gabarito dinâmico do trem com os elementos. Está sendo muito legal. Né? Tem várias discussões, o que vale a pena, o que não vale a pena, tal, etc. O gabarito dinâmico vale a pena, mas claro que ele vale a pena junto com outras coisas. E aí é outra história. Né? Avançamos muito em armaduras de concreto. Armaduras. Polêmica. Essa daí eu vou deixar pra gente bater papo outro dia. Viu? Porque Ô, Ivo, mas posso fazer uma pergunta sobre essa modelagem do gabarito? Quem é que faz? Está contratado com a disciplina de civil, de sistemas? Como tá isso? é um. São dois responsáveis, né? Porque, na verdade, a especificação é de material rodante, né? Do pessoal que faz o projeto do trem. E só que quem normalmente desenvolve o gabarito é o pessoal de via permanente. Então, no nosso caso, o produto está sendo de via permanente no final da história. Né? A especificação, o dimensionamento, etc., o pessoal do material rodante faz, mas quem produz mesmo material é o pessoal da via permanente, quem faz o projeto realmente ali da via, sabe? Olha, tá sendo surpreendente. Tanto que a gente começou com um pátio só de um contrato, agora a gente está fazendo da linha toda no projeto básico. E olha, quer ver uma coisa que é interessante? A gente está tendo o primeiro modelo de gabarito dinâmico do trem antes de ter o projeto de arquitetura das estações. Olha que interessante isso. Eu não tenho ainda, a arquitetura ainda está, digamos assim, está discutindo em croquis, etc. Ainda não tem um volume, tem uma coisa meio volumétrica, só esquemática. Né? E às vezes eu nem tenho esse esquemático da arquitetura modelado, e a parte do gabarito dinâmico do trem já está modelada. Olha que eu parei para pensar, eu falei, diferente. Achei legal. E realmente está trazendo Sabe resultado que legal. essa questão de armadura, modela, não modela, tem um caso muito bacana aqui no Reino Unido que chama Hinkley Point C. É uma usina nuclear que eles estão construindo. Ganhou até o prêmio global do Tecla uns tempo atrás. E 30 mil pessoas trabalhando, são 234 mil toneladas de concreto no projeto. Modelaram tudo. Só digitar no Google Hinkley Point C, tem os modelos, tem fotos dos modelos, alguns exemplos, e eles fizeram um processo de
não ter papel na obra. Exporta para IFC, IFC é todo catalogado, tem todas as tags, já vem. Eu não sei se é verdade, mas tinha uma história de as cores do modelo refletirem nas tags que eram entregues no campo, tipo se no modelo tava verdinho, roxo, azul, a tagzinha que chegava do conjunto de armadura era azulzinha, era roxo, era verde, Legal. para facilitar o entendimento da galera, Que né? legal. Assim, eu vou te falar, a gente vê vantagem, tá? Por exemplo, principalmente para nós que somos clientes, para fazer medição, acompanhamento, fiscalização, é maravilhoso, porque eu tiro uma tabela, eu já sei, olha, bloco, eu vou lá por viga, por pilar, etc, e eu sei exatamente quanto que eu tenho de peso de aço, etc. Então tá sendo ótimo, era uma coisa que na mão era super chata e super complicada e demorada de fazer. Então tá sendo ótimo. A questão é, quantos profissionais nós temos prontos para fazer isso na velocidade que precisa ser feito? Esse que é o principal problema nosso. Porque muitas vezes quando a gente contrata um trecho de linha, não é uma edificação só, né? Tem que fazer 5 estações, 3 poços, não sei o que, tudo ao mesmo tempo. Além disso, a gente tem, no nosso caso do metrô, trabalha com poço, escavação, você tem um tipo de armadura que não é tão comum. Que em alguns pontos, por exemplo, da parte de contenção ou de uma estrutura definitiva, você tem alguns pontos que a armadura não é tão comum, então os softwares não estão prontos para fazer aquilo, acaba tendo que fazer um trabalho meio manual de modelagem dessa armadura, sabe? Então, a nossa dificuldade, a nossa preocupação não é se tem benefício ou não, e não é no custo disso, mas tem profissionais no mercado fazendo na velocidade que a gente precisa? Essa é a dúvida. Então, alguns contratos a gente está analisando, ao invés de colocar tudo, colocar partes do escopo, etc., no sentido de ajudar o mercado a desenvolver profissionais, a entender mais o negócio, criar mais prática, e aos poucos a gente ia ampliando isso, sabe? A gente não ia entrar muito na, na polêmica da armadura, mas não tem como, né? Tem umas coisas que não tem como. Você tem que entrar, né? Não tem muita saída. Mas conta aí, quem mais quer contar da sua vida? Estê, vamos os PTBR primeiro. Vamos. Daqueles que a vida mudou, né? Não daqueles que mudaram de vida. Eu tô nesse grupo, né? No grupo dos que a vida mudou. Então, eu tô na Concremate agora, né? Como gerente de metodologias ágeis e BIM. E eu tenho a minha principal missão aqui dentro da área de construtora, né? Porque a Concremate, ela sempre foi uma gerenciadora, uma fiscalizadora, projetista, que começou lá atrás, 70 anos atrás, com um laboratório de concreto. E aí, em 2017, nós fomos comprados pela maior construtora do mundo, né? Que é a CCCC. E quando eu falo CCCC, o pessoal pergunta, quantos Cs são? São 4 Cs, né? China Construction Communication Company. Eu sempre confundo a ordem das coisas ainda. China Communication Não pode. Construction Company. Você tem que decorar, você não pode. Então, mas sempre me escapa. Então, CCCC para os íntimos. E tem poucos meses que eu estou aqui. E a CCCC, então, vai operar o mercado de construção via Concremate, né? Então, nós temos agora o braço construtor da Concremate, que está sendo construído nesses últimos tempos, né? A partir da compra, né? A gente tem os chineses aqui no Brasil, então é algo também que tem sido... Não é um desafio no sentido negativo, é um desafio no sentido positivo. Tem sido muito legal ver o que eles têm lá fora. E eu tenho aprendido muito com a cultura deles, né? Obviamente, a gente teve alguns treinamentos sobre, inclusive, cultura chinesa, porque costumes são completamente diferentes dos nossos, e estruturar a construtora Concremate, com todo esse know-how chinês no mercado brasileiro, tem sido algo bem interessante e inédito, né? E claro, obviamente, o nosso diretor hoje, né, ele já entende que o BIM é uma das prioridades, tanto que, né, o meu cargo foi colocado, né, BIM no meu cargo justamente por conta disso, né? Então, é uma prioridade dentro da área, né, que a gente chama da unidade de negócio EPC, que as coisas sejam feitas com metodologias ágeis e BIM, né? Então, e tem algumas coisas que facilitam bastante, porque a própria Concremate, sendo projetista,
né? E tendo uma experiência já com BIM nos outros contratos, a gente consegue aproveitar dessa experiência dentro dos contratos de EPC, né? Então é bem bacana, já tem bastante coisa desenvolvida, né? E a gente está com alguns contratos, tanto em fase de proposta, de bid agora, quanto em fase de obra, em que a gente já tem colocado algumas asinhas para fora aí, no sentido de digitalização. Então, se eu puder resumir, acho que a atualização principal aí é essa, né? Sabe que eu tô muito curioso? Hum. Porque assim, aí o Thiago também pode falar se eu tô errado. Ouve-se falar muito de BIM chinês, mas eu vejo pouca publicação sobre o BIM chinês. Entendeu? Gente, é muito, assim, até pra gente não é fácil conseguir essas coisas, tá? Hoje mesmo eu tava vendo uma apresentação, e obviamente vem tudo em mandarim, né? Então eu tava realmente só vendo a apresentação. Talvez seja por isso que a gente veja os- pouco material de BIM chinês. Né? Então, eu tava vendo os materiais e com o tradutor, né? E usando um tradutor, né? E o que eles têm de tecnologia para obra é impressionante, assim, e é tudo desenvolvido com software chinês, e a própria CCCC, por ser um grupo de 60 empresas diferentes, eles têm desenvolvimento de software próprio, eles têm engenharia própria, eles têm muitas empresas que não só a construtora, dentro da construtora tem fornecedora de equipamento, tem fabricante, tem tudo que você imagina é tudo da holding CCCC, vamos dizer assim, né? Então, numa reunião semana passada, a gente estava falando sobre software de gestão de projeto, e aí um dos nossos diretores comentou, né? Ah, a gente tem na China um software para gestão de projeto. Ah, qual que é? Não, a gente que fez. E a gente faz a gestão de projeto ponta a ponta dentro do projeto, né? Aí você fala, como assim? Não, a gente que fez, né? Um software próprio e tal. E a parte de BIM, eu estava vendo... Vocês já viram sobre túnel imerso? Teve um seminário aqui no Brasil, acho que uns 8 anos atrás, sei lá. E lá eles têm muitos túneis imersos, né? Então eu estava vendo essa apresentação que estava em mandarim. Eles tiveram, acho que 18 tecnologias, 10 tecnologias próprias para monitoramento da duela, para monitoramento da instalação da duela, para monitoramento da forma, né? Então tem algumas coisas, e tudo modelado, né? A estrutura toda modelada, cada duela modelada, toda a logística modelada. Então, são usos de BIM que realmente não vai ter publicação, né? E veio tudo em PDF. Então, essa é outra dificuldade, né, entre aspas, que a gente tem. E, gente, é real, tá? O WeChat é a ferramenta de comunicação. Não é e-mail, não é WhatsApp, não é Teams, não é nada disso, é o WeChat. Essa parte na China é o WeChat, na Coreia é o KakaoTalk, no Japão é Line. Então, cada país ali tem o seu super app que você faz pagamento, conversa, faz tudo. A gente tem uma interação com um pessoal da China também, e a única maneira de falar com eles é pelo WeChat. Tanto que eu só consegui fazer isso. E aí, já entrando um pouco na minha mudança de vida. Conte-nos. Então, não estamos mais no Brasil, estamos em Londres, fomos Pode relocados. deixar claro, estamos é só ele, tá, gente? Claro. Depois a gente continua aqui no Claro. Brasil. Fui relocado de São Paulo para Londres. Em abril deste ano, assumi a parte de interoperabilidade da empresa. Tá esquecendo português. Então foi uma parte bem legal. Então é difícil, cara. Mas até em inglês é complicado de falar. E aí fizemos essa mudança. Estamos estudando bastante questões de todos os padrões da Build Smart e outras coisas. Às vezes a gente para e pensa que IFC é a única maneira de fazer trocas de arquivos, e tem outras coisas bastante interessantes chegando, com conceitos novos, com conceitos mais modernos. Mas isso é papo para outro podcast.
Mas fizemos essa mudança e pelo WeChat eu só consegui abrir uma conta quando eu cheguei aqui no Reino Unido, porque eu não consegui abrir do Brasil, não recebi SMS, não recebi autorização. Aí bati aqui no Reino Unido, deu 2 segundos, consegui abrir eu não sei se você conseguiu abrir uma conta do WeChat, Esther, ou te deram um celular corporativo que já estava instalado, já estava tudo Não, funcionando. te conto, porque essa história é engraçada. É, a gente tem chineses aqui no escritório, né? Inclusive a CEO da Concremat é uma mulher e é chinesa. E ela tá aqui. Ela mora aqui, ela é doutora, com doutorado e tal. E para a gente instalar o WeChat, a gente precisou de uma validação deles. Então você tem que puxar um chinês para o seu lado. Fala assim: olha, você consegue validar aqui esse QR Code para mim? Ah, verdade, verdade, eu tive isso também. Eu tive isso também. É grupinho fechado? Então você tem que ter Tem que ter um. É convidado? isso. Não, parece que depois de um tempo, você como usuário do WeChat, você consegue homologar outros usuários. Mas você, iniciante, você só consegue entrar com alguém que já está ali, que tem X tempo de, de app instalado, digamos. Esse é um dos maiores desafios que nós temos do BIM, é conseguir instalar o WeChat. Não, ainda não. Não, mas só para complementar um ponto, eu acho que dependendo do tipo de material que você quer buscar, os chineses dominam. Eu acho que eles dominam praticamente todos os campos hoje, em termos de volume de publicação. Porque, por exemplo, na minha tese de doutorado, blockchain e tal, cara, você pega, sei lá, 30, 40% dos principais artigos, ou as principais referências, é tudo feito por eles. Então tem umas coisas bem legais, assim, uns projetos bem bacanas de pesquisa, já testado. É até engraçado, porque eles pegam um caso para testar e o caso que eles pegam é 30 torres residenciais, tipo, um projetinho pequeno deles, assim, para começar e testar um artigo científico. Tem hora que eu acredito nisso, né? Então Pra mim, é tem que interessante fazer essa pra valer parte. mesmo, tá? Quem conhece sabe que eu não sou a favor de projeto piloto. Pra mim, eu já falo assim, bota pra valer ou não bota. Porque se bota pra valer, aí você vai coletar dados de verdade. Esse projeto piloto, você nunca coleta dados, assim, verdadeiros, sabe? Porque ele é sempre tratado como uma coisa externa, assim, não faz parte do processo, etc, etc, etc. Mas aí, Thiago, então agora você é o Interoperability Guy? É, fizemos essa transição. Não é fácil fazer a transição de usuário para produto, né? Ser um cara que vai. Antes você podia reclamar, né? Não, esse negócio tá errado, esse negócio não funciona, tá muito difícil, ou tá dando pau. Agora, do outro lado da muralha, né? Você tá recebendo os comentários de todo mundo, né? Não tem mais Mas é, quem culpar, né? exatamente, o culpado sou Claro que eu. tem, Então, culpa o usuário, pô. Tô brincando, não, isso mas isso foi é eu que uma coisa falei, que tá, você, gente? Não foi o Thiago. O Thiago não falou isso. você acaba aprendendo que no final do dia, se tem um processo que não está claro ou que tem bastante dificuldade, isso parte às vezes até da filosofia de desenvolvimento. Tem umas teorias bem legais assim quando você entra em produto. Como coletar, como validar o que você tá pretendendo fazer. Então, e aí uma parte que foi bastante interessante, que é uma história longa, né, para fazer essa transição. Começou mais ou menos em março do ano passado, quando teve um evento em São Paulo e uma das diretoras de produto desceu para o Brasil. E foi muito legal, porque na época a gente chegou a apresentar alguns casos muito diferentes, assim, que o pessoal não fazia muita ideia. Nossa, mas vocês estão usando as tecnologias aqui para trabalhar com CLT, com Cross-Laminated Timber, com produção de projetos modulares, tal, umas coisas completamente inovadoras, assim. E aí, ela falou na época um negócio que me marcou muito, assim, que foi, talvez,
seja interessante a gente começar a olhar para fazer contratações em regiões diferentes, para a gente ter uma perspectiva diferente de como fazer as coisas, ou ter processos diferentes e tal. Porque você pega como é feito nos Estados Unidos, é completamente diferente de como é feito no Reino Unido, que é completamente diferente de como é feito na Europa, que é talvez o que tenha mais similaridade, assim, de processo seja América Latina e Ásia, no sentido de desafios, não do processo de trabalho, etc. Às vezes até pode ser, mas dos desafios de mercado, América Latina e Ásia são mercados bastante similares nos desafios que o pessoal enfrenta. Então, tem dificuldade de pagar a tecnologia, tem dificuldade de encontrar mão de obra, e aí quando você encontra, você quer tirar até a última gota de sangue do processo e da pessoa que você está contratando. Então, é um negócio meio diferente em outros mercados. Por exemplo, aqui no Reino Unido tem um push muito forte de automação, porque a mão de obra é muito cara. Então, tem que ser um processo inteligente, tem que ser um processo de se valer da tecnologia, mas também, pelo outro lado, né, quando você fala de inteligência artificial, essas coisas, tem um discurso muito forte sobre propriedade intelectual, né? Pô, mas espera aí, você está treinando modelos, você está fazendo o quê com projetos, tal? Da onde está vindo essas sugestões, né? Um pouco desse processo de trabalho. Que é umas discussões bem, bem legais, assim, de você ouvir, participar. É outra cultura, outro jeito de trabalhar, né? Deixa eu entender um pouco mais sobre qual que é a tua função agora. Tudo relacionado à interoperabilidade da Trimble inteira ou de um produto específico da Trimble? Não, é de um produto específico, é do SketchUp. Então, tudo que é exportado para lá e tudo que é importado, estamos nesse momento fazendo todo um processo de remodelagem, né, dos dados, de como isso vai ser importado e exportado. E aí acaba tendo, inevitavelmente, relação com todos os produtos do mercado. E é interessante, cara, porque um exemplo besta, mas quando você tem um nível, tipo IFC Building Story, IFC Building Story, ele tem um atributo que ele chama Elevation, que é elevação, qual que é a altura daquele nível, né? Que é o que vários produtos acabam utilizando esse atributo para você criar um nível na hora que você está movendo os ativos de lugar. Então, se eu estou tirando de um produto A para o produto B, esse atributo às vezes é o que é utilizado. Mas, contudo, todavia, como nada entrando até naquele podcast, quando eu vi isso a primeira vez, eu lembrei exatamente do Torreão, lá de Salvador. Quando teve que fazer a revisão das regras para ser binário, 0 ou 1. Porque nessa classe do IFC, a gente tem uma parte de definição geométrica. Então, ele pega, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é um atributo que faz o contexto geométrico. Ele calcula, por exemplo, qual que é o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Uhum. E esse é o valor que deveria ser utilizado para você colocar o nível. E, às vezes, pode dar ruim, porque dependendo da arquitetura do software, você tem um nível que você vai dar, tem esse nível menos 3. E como que o outro vai entender que é esse nível menos 3? Então, tem uma nuance subjetiva com uma nota maldita lá na documentação que fala exatamente isso. Esse atributo de elevação, se existir um container geométrico, deve ser utilizado o valor do container geométrico e não deve ser colocado o valor do atributo de elevação. E aí
cara, dá os maiores paus possíveis, assim, de... Mas isso é na parte de desenvolvedores, né? Isso é para a relação do desenvolvedor. Isso é completamente desenvolvedor. Para o usuário, é um nível. Vou importar, vai dar certo, vai dar errado, e é isso aí. Sim. Mas para o desenvolvedor, não é um negócio 0 ou 1. Você tem vários e vários acordos que foram tomados entre os fabricantes com a Build Smart, publicando na documentação esse tipo de, vamos dizer, best practices, né, que são as melhores práticas. Então é complicado, cara, porque para quem chega, tipo eu agora, entrando nesse mundo, você fala, mas por que existe isso? Aí você começa a perguntar aqui, ali, aí você descobre o porquê que essas coisas existem, né? Mas é um mundo legal, cara. Eu tô gostando pra caramba. É algo que para mim fazia bastante sentido, todas as mudanças. Seja a mudança de país, a mudança de emprego, a mudança de função. Então, estou bem feliz aqui com o processo, né? Legal, porque vai trazer essa visão, né? A gente estava com uma visão realmente do uso, né? De usuário e tal. E eu acho que para as nossas conversas, claro, pode ficar um pouco complicado demais para um usuário, né? Como nós aqui no final da história, algumas ideias, alguns conceitos, mas eu acho que é interessante mostrar não só a dificuldade, né? Mas a lógica. Eu acho que é isso que pega também, sabe? Porque muitas vezes o pessoal fala, eu sempre falo, né? O pessoal fala que é caçamba aberta, as coisas se perdem no meio do caminho. Não, nada se perde no meio do caminho, né? É que não foi criado corretamente, ou foi lido de uma maneira errada, etc. Ou não foi mapeado, ou são várias e várias... Ou é um bug mesmo do exportador, né, que pode acontecer. São várias coisas, né? São vários fatores. E realmente, para Building Smart não é fácil, cara, você lidar, porque cara, isso entra até na filosofia de programação de cada Autodesk é americana, a Trimble é americana, mas o Tekla está na Finlândia, a Graphisoft está em Budapeste, e isso, como a cabeça do programador vai gerir para fazer a melhor construção, melhor processo interno, nativo, e isso depois tem que ser pensado, tá bom, beleza, nativamente eu me resolvi, mas como que eu vou para aquele formato neutro, como que eu faço para respeitar essas regras? É legal. É um contexto legal de estar inserido, né? Legal. Que a lógica de programação é completamente diferente, né? Imagino eu. Tendo contato com os chineses, eles pensam completamente diferente de nós, né? O racional, Sim. a construção do raciocínio é completamente diferente da nossa. E não é que não faça sentido, é só diferente. É exatamente isso. Eu nunca esqueço, em conversas, por exemplo, quando você fala com alguém, só aprendi apanhando, né? Eu penso em português primeiro, traduzo para o inglês, a outra pessoa vai ouvir o inglês, e se ela não for uma nativa de inglês, ela vai ter que pegar aquilo que eu estou falando e traduzir para a cultura dela. E aí, nisso aí já dá um ruído absurdo. E mesmo dentro do inglês, um processo... em português, eu falo muito interessante. Porque eu realmente acho interessante. É um viés positivo que a gente tem como língua, né? Quando você fala, isso aí, pô, interessante esse negócio, é que você está realmente interessado. Para os americanos é a mesma coisa. Tipo, tem um viés positivo. Aí quando vem aqui pro Reino Unido, cara, as 3 primeiras semanas aqui, era muito engraçado, porque quando você fica falando em português e vai traduzindo, eu falava muito interesting, tipo, interessante. Os ingleses me olhavam de cara feia. E eu nunca entendi o porquê. E aí, teve umas 2, 3 semanas depois, quando eu cheguei, vieram, tipo, uma pessoa tirou de canto, brasileira, né? Falou, quando você fala interessante, no conceito deles, é um conceito negativo, em que se você fala interessante, você não gostou e tem vergonha de dizer que não gostou. Então você fala interessante. Gente, daqui a pouco a gente vai perder o Thiago falando português. Vocês estão ligados? Porque daqui a pouco ele vai falar inglês com a gente, porque ele vai esquecer as palavras em português. Isso já está acontecendo com você, mas Thiago? isso acontece. Tipo, escrever sessão hoje, se você me falar, cara, eu não lembro.
Não, Ah, não é agora a essa gente vai ter que fazer é outra meeting do pauta. Falabim agora pra gravar. Justo. Bom, Mas eu acho legal você trazer essa visão também de desenvolvimento. Gente, seguinte, sem querer cortar as asinhas, a gente tá tentando fazer episódios mais objetivos, né? E aqui, não vou chamar de a retomada, né? É mais um episódio, mas tem muito de um evento, né, que eu e a Stefania estivemos, o Women in BIM, aqui em São Paulo, que foi um evento muito legal. E duas estudantes de arquitetura, se não me engano, estão se formando agora, vieram falar conosco, né, que assiste, que ouve o podcast, o Fala BIM e tal, e mesmo a gente está sem publicar há mais de 1 ano e meio. Isso foi muito legal de ouvir, né, Esther? E motivou a voltar aqui. Então a gente vai tentar criar uma agenda. E o próximo episódio vai sair curto. Um tempo curto, a gente espera. Né? É isso. Alguém quer falar? Vou fazer a sua última citação de encerramento bonita. Pode ser em inglês, tá, Thiago? Se você quiser, não tem problema. Não, só continuem buscando conhecimento, como É o diria ET o ET Bilu, Bilu. puta merda. E é isso. Então tá bom, Esther? Não, prazer revê-los e ansiosa por mais novidades, né, gente? Thiago, saudades, tá? Eu sei que você mudou de vida, mas ó, tá? Para quem tá ouvindo, só corações aqui rolando. É isso aí, gente. Valeu e até o próximo.